Olá, Paz seja convosco, Deus abençoe sua vida e nós estamos aqui novamente para mais uma aula, Declaração de Fé da IQ. Hoje o artigo 13º, a vida cheia do Espírito Santo. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero relembrar um pouco que nós estamos estudando a Declaração de Fé da IQ. Ela foi compilada pela nossa fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, a Aimee Semple McPherson. E são 25 itens. 25 itens a declaração de fé no total. Então, nós estamos estudando um a um. Isso é muito importante que você entenda. Faz parte da nossa igreja, faz parte da doutrina, é a nossa doutrina, é a declaração de fé, totalmente com embasamento bíblico. Então, é muito importante que você faça esse estudo, acompanhe os vídeos, faça sua leitura, né? Este livro que está disponível com a pastora Adri, né? Se você não adquiriu, converse com ela, que ela está com os livros prontos para entregar a todos vocês. Então, é o estudo que nós estamos fazendo aqui, né? Para os recém-convertidos, para quem foi batizado agora recentemente. Então, é muito importante que você aprenda, e até mesmo você que já está na igreja há um bom tempo, que não teve tempo de estudar os itens da declaração de fé. Então, esse é o momento para que você venha aprender, para que você tenha noção da doutrina, que ela é com base bíblica. Está tudo na direção de Deus, que é o enriquecimento da nossa vida cristã, nossa vida diária, nosso bom testemunho perante o mundo, perante a nossa família, a sociedade. Então é muito importante isso. Então eu peço que você que ainda não estudou afinco, que você estude, que você guarde, né, que você entenda a declaração de fé daí que. Amém? Então vamos para a nossa leitura, estamos na página 64, a vida cheia do Espírito Santo. Vamos lá. Cremos que, sendo o Espírito Santo o próprio Deus, se manifesta de maneiras diversas como um vento poderoso e veemente, como línguas de chamas vivas que podem sacudir e convulsionar comunidades inteiras. Para Deus, Ele é também como uma delicada pomba, facilmente ofendido e magoado pela impiedade, frieza, vãs conversações, jactância e espírito de crítica ou julgamento, bem como pensamentos e ações que desonrem o Senhor Jesus e que é, portanto, vontade de Deus que vivamos e andemos no Espírito, momento a momento, sob o precioso sangue do Cordeiro, e pisar respeitosamente e suavemente na presença do Rei, sendo pacientes, amorosos, verdadeiros, sinceros de oração, não murmuradores e estando a todo tempo e fora de tempo servindo ao Senhor Jesus. Então nós temos que ver aqui que o Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo é a nossa blindagem, o Espírito Santo é aquele que nos socorre. E o falar em línguas é a manifestação de que nós somos batizados no Espírito Santo. Então, nós vemos aqui que o Espírito Santo, ele é sensível também, ele é sensível. Como nós lemos aqui também, ele se ofende. Então, nós temos que ter muito cuidado. Como eu já falei na aula anterior, para nós conseguirmos, para nós sermos batizados no Espírito Santo, é uma busca. É renúncia, é aquela busca nas madrugadas, é jejum, é a oração, é meditar na palavra, é pedir a Deus, que o Espírito Santo venha sobre nós, venha nos batizar, venha nos blindar. Mas para nós perdermos a presença do Espírito Santo, é muito rápido. E isso nós temos que vigiar, nós temos que ver as intenções, vigiar as intenções do nosso coração, dos nossos pensamentos, o que nós fazemos, o que nós falamos. Porque o Espírito Santo ele se entristece, o Espírito Santo ele se magoa, e nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que ter cuidado para não magoar, não entristecer a pessoa do Espírito Santo. Amém?
E aqui nós temos algumas referências bíblicas. A primeira, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 7. A segunda referência, de repente veio do céu um ruído, como a de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Está lá em Atos 2, 2, que fala sobre o batismo do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, né? Ela é como labaredas, línguas, né, divididas em fogo, que desceu sobre os que estavam ali. Mais de 120 estavam naquela noite ali orando, buscando, e o Espírito Santo desceu. A terceira referência bíblica, ele apareceram umas línguas como a de fogo que se distribuíam e sobre cada um deles pousou uma, Atos 2:3. A quarta referência, e todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros, o que quer dizer isso? Atos 2:12. A quinta referência, batizado que foi, Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e veio e viu o Espírito Santo de Deus, descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Mateus 3:16. Olha, aqui nós vemos, né? Nós sabemos o batismo de Jesus Cristo, quando ele foi batizado por João Batista, né? A pomba veio, os céus se abriram, a pomba veio sobre Jesus, ali simbolizando a descida do Espírito Santo sobre ele, o seu revestimento, a autoridade, o poder sobre ele. E é quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós recebemos também esse poder, essa autoridade sobre a nossa vida, esse revestimento, né? Essa blindagem. E nós cristãos, nós crentes que buscamos, nós temos que ter essa blindagem sobre nós, né? Essa autoridade de Deus sobre as nossas vidas. E assim aconteceu com Jesus. E Jesus permitiu isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Deus e também nos deixar isso como exemplo, que é necessário nós, como crentes cristãos, buscarmos o batismo do Espírito Santo. Amém? A sexta referência, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4:30, o cuidado que nós temos que ter, né? O respeito que nós temos que ter com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo em todo momento está conosco, então nós temos que vigiar as nossas atitudes. Nós temos que vigiar como nós nos comportamos com os nossos irmãos, como nós nos comportamos até mesmo com aquele que não conhece a palavra de Deus, né? Com aqueles não convertidos. Nós temos que expressar o amor de Deus. Amém? A sétima referência, digo, porém, andai pelo Espírito e não satisfareis a cobiça da carne. Gálatas 5:16. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5:25. Então, se nós andamos no Espírito, se nós andamos na força, na direção do Espírito Santo, a carne, os desejos da carne, a carne, porque nós temos, né? Nós nascemos do pecado e por Adão e Eva, né? A primeira família no Éden, pela queda de Adão, nós carregamos, né? Uma parte pecaminosa na nossa essência. Então o Espírito Santo, quando nós buscamos o Espírito Santo, quando nós estamos alinhados com Ele, o Espírito nos ajuda a vencer a carne, os desejos da carne, né? Vencer as coisas que o mundo também vem nos oferecer. Ele nos fortalece contra as ciladas do mundo, contra as ciladas do inimigo. O Espírito Santo nos dá a direção, é a nossa blindagem, é o nosso conselheiro nos momentos difíceis, nos momentos de adversidade. Aqui na página 65 nós temos a aplicação pessoal. É necessário compreendermos que o batismo no Espírito Santo é uma grande bênção, mas não é o final de tudo. É uma etapa em cujo momento somos cheios do Espírito, porém existe um condicionante para que continuemos cheios. Então, não é só aquele momento em que nós somos batizados com o Espírito Santo. Ali é o início, né, do processo. Mas em todo tempo nós temos que nos manter cheios, nós temos que em todo tempo continuar a nossa busca, mas agora essa busca de continuarmos, né,
buscando na palavra de Deus, na oração, né? Nas nossas orações, pedir a Deus, né? Que venha nos conservar, que venha nos usar da maneira dele, como ele quer, não como a nossa maneira, não como nós queremos, mas como ele quer. E nós temos que nos manter cheios, né? Cheios da presença de Deus no nosso ser. Vamos imaginar como poderemos encher um recipiente com um certo líquido. Um barril tem a capacidade de comportar 159 litros e nós temos de enchê-lo de água. Porém, no fundo daquele barril há uma grossa camada de piche. Há também pedras, algumas louças, peças metálicas, lajotas, etc. Se completarmos até a etapa com água aquele barril, ele aparentemente estará cheio de água, mas não estará de fato. Ele estará cheio de várias coisas. Para que o barril esteja cheio de água, ele precisa estar totalmente vazio de outras coisas. Assim também acontece conosco. Para nos mantermos cheios do Espírito, temos que nos esvaziar de tudo aquilo que possa entristecer o próprio Espírito, com o qual estamos selados. Então, para nós nos enchermos, nós temos que nos esvaziarmos de nós mesmos. Nós temos que nos esvaziar dos nossos sentimentos, tudo aquilo que possa entristecer a Deus, tudo aquilo que possa nos afastar da presença de Deus, né? Nós temos que pedir para o Senhor limpar o nosso coração, lá no fundo tirar toda a resistência, né? Toda a dureza, para que o Espírito Santo possa habitar, para que o Espírito Santo possa, né, ter liberdade de agir no nosso ser. Que o Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco, que o Espírito Santo tenha liberdade de dirigir os nossos passos, dirigir a nossa vida, nos conduzir na plenitude do Espírito de Deus. Amém? E aqui nós temos praticando, né? Temos aqui 3 questões. E em relação às outras questões, né, das outras aulas, eu espero que vocês estejam conseguindo fazer. Mas alguma dúvida você pode me procurar, tá bom? Então nós ficamos aqui nesse momento, a vida cheia do Espírito Santo, né? Então que cada dia você possa esvaziar de si mesmo e buscar a presença, se encher da presença do Espírito Santo, da presença de Deus. Né? Porque quando nós nos enchemos, nós transbordamos. E quando nós transbordamos, né? Quando a gente transborda do Espírito Santo, também alcança outras pessoas, alcança outras vidas. E somos instrumentos, e nesse momento nós somos instrumentos de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida.